Segredos dos Mortos, seguindo o ouro nazista. Em abril de 1943, no campo de concentração de Auschwitz, corpos estão empilhados no chão e soldados nazistas andam entre eles. Dentes de ouro são extraídos e alianças de casamento são arrancadas dos dedos. 3 anos antes, as galerias de arte e os museus de toda a Europa são esvaziados e bancos nacionais são saqueados. Em 1945, a Alemanha reúne propriedades roubadas que valem bilhões de dólares. O ouro é derretido e transformado em barras. Mas tudo some quando a guerra termina. O que aconteceu ao ouro e outros bens? A resposta está em uma odisseia que se estende dos campos de extermínio na Europa aos bancos suíços, e há um grupo de homens que persegue sem descanso os responsáveis pela ocultação dessas riquezas. Essa é a história da caça ao ouro nazista, um dos segredos mais bem guardados da Segunda Guerra Mundial. A história da caça ao ouro nazista começa com um homem responsável pelo Holocausto. A tentativa de Adolf Hitler de transformar a Alemanha na nação mais rica e poderosa do mundo envolve roubos em grande escala. Ele não tem medo de roubar os países vizinhos, de esvaziar bancos nacionais, nem de confiscar suas coleções nacionais de arte. Hitler é fascinado por arte e planeja construir a melhor galeria da Europa com as mais belas obras apropriadas das coleções francesa, alemã e russa. Ele precisa desesperadamente de dinheiro para comprar armamentos novos. Seu primeiro ato de traição é contra seu próprio povo. O ódio racial encontra-se dentro do regime nazista. Hitler demoniza os judeus alemães, culpando-os pela derrota do país na Primeira Guerra Mundial, apesar do fato dos judeus terem lutado lado a lado com os alemães. Os negócios judeus são boicotados, suas lojas são cobertas por dizeres antissemitas e seus proprietários são humilhados. Criminosos alemães são encorajados a atacar os judeus nas ruas. Muitos negócios judeus são obrigados a fechar. Superiores nazistas se aproveitam do choque e compram suas companhias por quase nada. As casas majestosas dos judeus ricos como Louis de Rothschild são tomadas e esvaziadas. Muitos judeus abastados vão para países neutros e depositam seu dinheiro em bancos estrangeiros por segurança. Because they thought that if they could save their money, they could somehow bargain to save themselves. They really thought that they still had a negotiable position if they had something to negotiate with. And that's why they wanted to get it out, because they assumed that that could be their only ticket to safety. Os empresários judeus acreditam que a Suíça é um dos paraísos financeiros mais populares. Os bancos suíços são famosos por sua segurança e pelas rígidas leis de sigilo. Os empresários judeus esperam reaver suas fortunas assim que a opressão nazista acabar. Mas é só o que pensam. As condições pioram na Alemanha nazista. Nos anos 30, os adversários políticos de Hitler são presos em campos de concentração. A partir de 1942, os campos de concentração se tornam campos de extermínio para o assassinato sistemático de judeus. A situação é aterrorizante. Assim que chegam aos campos de extermínio, as pessoas são privadas de todos os seus pertences. Muitos têm seus cabelos cortados para que os fios sejam usados como enchimento em móveis alemães. Os pertences que não foram removidos daqueles que vivem são retirados após sua morte. Obturações de ouro são extraídas das bocas dos cadáveres. Poucos são afortunados e se tornam trabalhadores escravos. A maioria encontra a morte na câmara de gás. I can't even describe you the way they were treating us. They weren't treating us like people. They were treating us like animals. Right away they were just looking in your mouth
And my father, before they took us in to the shower rooms, they pulled out his crowns from his mouth, and if it hurt it, he couldn't, they didn't use nothing. They just had a pair of pliers, and they, like, if you tie down a horse, and this is the way they pulled it out. O ouro roubado é derretido, transformado em barras e enviado aos cofres do banco da SS. A maior parte do ouro vai para bancos suíços, onde permanecem escondidos durante anos. Mas Hitler não rouba só as fortunas dos judeus ricos. Antes da guerra, os banqueiros, industrialistas e outros empresários alemães são coagidos a fazer empréstimos grandes e contribuições políticas. Eles somente esperam sobreviver ao Terceiro Reich. O preço para ter a proteção de Hitler e seus seguidores é bem alto. Quem não paga pode acabar em um campo de concentração. Com o cofre da guerra cheio de dinheiro, Hitler lança o próximo estágio de seu grande assalto. Em março de 1938, as tropas alemãs entram em Viena, mas alegam que estão reunindo todos os cidadãos alemães sob uma bandeira. A invasão se chama Anschluss. Como parte da união forçada com a Alemanha nazista, o Banco Nacional Austríaco é liquidado e todos os seus bens são transferidos para o Reichsbank alemão. Em seu primeiro roubo no exterior, Hitler se apropria de 90 mil quilos de ouro, que então equivale a quase 100 milhões de dólares americanos. Hoje, valeriam $1 bilhão. Um ano mais tarde, Hitler se dirige para a Tchecoslováquia. Ele anexa o resto do país ao seu império crescente sob o pretexto de proteger os alemães que vivem no Sudetenland. Mas antes que os alemães assumissem o controle total do país, o Banco Nacional Tcheco de Praga tem a prudência de enviar alguns de seus bens para o Banco da Inglaterra através da Suíça. Funcionários do Reichsbank rapidamente interferem e redirecionam 40 milhões de dólares em ouro tcheco para a Alemanha. Eles rastreiam o ouro transferido para a Inglaterra e obrigam o banco inglês a entregar outros 26 milhões de dólares em ouro. A invasão estrangeira se torna um negócio lucrativo para Hitler. Ele detém o controle total ao centralizar as finanças de países inteiros em bancos alemães e suíços. A estrada para um conflito mundial foi construída e é saldada com dinheiro nazista roubado. Em setembro de 1939, a escuridão envolve a Europa. A Grã-Bretanha e a França ameaçam entrar em guerra se a Alemanha invadir a Polônia. Hitler diz que estão blefando, bombardeia Varsóvia e envia suas tropas. O alto comando nazista já lucrou com a invasão estrangeira e espera fazer o mesmo na Polônia. Mas quando os nazistas invadem Varsóvia, eles se decepcionam. Os funcionários do Banco da Polônia já haviam retirado mais de 60 milhões de dólares em ouro do país, que fora transportado para a França através da Romênia e Turquia e depositado no Banco Nacional Francês. Hitler então se dirige a oeste. Seus exércitos atacam a Holanda. Em maio de 1940, os holandeses se entregam à Alemanha e os funcionários do Reichsbank saqueiam o Banco de Amsterdã. Nos 5 anos seguintes, eles redirecionam 163 milhões de dólares em ouro para o Terceiro Reich. A Bélgica é a próxima, mas os funcionários do Banco Nacional enviam o tesouro do país para bancos franceses. Em junho de 1940, as 3 nações perdem o controle das fortunas de seus países quando a França cede à invasão alemã.
No entanto, uma grande quantidade de ouro polonês e belga fora enviado para o porto de Dakar, no oeste da África. Uma força anglo-francesa tenta resgatar o tesouro, mas a marinha francesa de Vichy se une aos nazistas, forçando os aliados a se retirar. Cerca de 200 milhões de dólares em ouro francês é enviado a Martinica, outra colônia francesa nas Índias Orientais. Seguem-se negociações prolongadas entre Vichy, sob comando do Marechal Pétain, e os nazistas alemães. Hitler quer o ouro, mas não deseja lutar para consegui-lo. O Führer pretende forçar o regime de Vichy a entregar o ouro polonês, belga e francês. 200 milhões de dólares em ouro belga acabam nos cofres nazistas. No final de 1942, quando os franceses parecem dispostos a transferir o ouro polonês, os aliados vencem no norte da África. O acesso nazista ao ouro armazenado no oeste da África é impedido para sempre. A conquista nazista resulta no maior envio de dinheiro da história mundial. Reservas de países inteiros desaparecem. Um mar de ouro faz com que a guerra continue. Mas onde os nazistas escondem o tesouro? Uma parte está guardada no Reichsbank, na Alemanha. Mas a maior parte é utilizada para adquirir um bem mais valioso, papel moeda. Hitler precisa de dinheiro para pagar os armamentos, e o melhor lugar para trocar ouro roubado por papel moeda é a capital bancária da Europa, a Suíça. A Suíça há muito tempo sente orgulho de sua neutralidade e usa sua posição internacional para reforçar sua reputação como paraíso seguro para dinheiro estrangeiro. Seus bancos prosperam com sua imagem de segurança superior, privacidade e negociações justas. Mas na Segunda Guerra Mundial essa imagem esconde um segredo terrível, que agora espalha uma sombra sobre sua suposta neutralidade e negociações justas. Os suíços alegam que se mantiveram afastados da Alemanha nazista, mas o fato é que estão muito envolvidos com o Terceiro Reich. 7 homens de seu Conselho Federal, liderados por Marcel Pilegolas, decidem que terão de fazer acordos com Hitler para preservar a liberdade da Suíça. Isso significa que a Suíça não abriria suas fronteiras para os milhares de refugiados judeus que haviam depositado milhões nos bancos suíços e que esperam escapar para um território neutro. Fazer isso provocaria os nazistas. That might make Hitler furious, and he would decide, I have to attack those people who seem to be friendly with the Jews. Uma testemunha se lembra de que os alemães imprimiam um J nos passaportes judeus. Und wir mussten ein Foto haben, wo das linke Ohr ist sichtbar war, also wie für die Verbrecherkartei. Und dann musste man die Fingerabdrücke geben und es ist natürlich schon sehr diskriminierend und für viele hat das bedeutet, dass sie dann einfach zurückgewiesen worden sind. Man hat sie gerade erkannt und das ist das Todesurteil gewesen. Os judeus que chegam à fronteira suíça são enviados de volta para a morte certa nos campos de extermínio nazistas. Muitos judeus barrados na fronteira suíça cometem suicídio em vez de voltar. Hitler precisa que a Suíça aceite seu ouro e o transforme em papel moeda para comprar o armamento que precisa para a guerra. Muitas armas são fabricadas na Suíça para que os suíços pudessem ganhar mais dinheiro vendendo grandes quantidades de munição, armamentos e outros materiais importantes para a Alemanha nazista.
Os aliados não podem bombardear as fábricas bélicas suíças porque o país é supostamente neutro, mesmo que suas armas estejam destinadas à máquina de guerra de Hitler. Enquanto os bombardeiros britânicos e americanos visam as indústrias alemãs, as fábricas suíças são intocadas e continuam a produzir armamentos. There's a document which we've read, which I find curious, sent by the Joint Chiefs of Staff to the Secretary of State in 1940, I think it's 43, in the spring of 43. And it said that our bombing of Germany was rather ineffective because the Swiss kept shipping in the stuff to replace it. Para piorar a situação, a Força Aérea Suíça derruba bombardeiros aliados que sobrevoam seu território. É um dos piores atos de hipocrisia na guerra. Mas ainda pioraria. Provas recentes confirmam que a Suíça permitiu que trens alemães carregados com trabalhadores escravos cruzassem seu território neutro. O funcionário suíço da ferrovia Otto Frey lembra que recebeu ordens para manter segredo sobre o assunto. Ab und zu hat man das Hilferuf gehört, aber das ist auch so minim gesehen. Die sind natürlich auch vom Ausgangsbahnhof Gasso vorgemeldet worden und man hat dann die mit einer gewissen Sorgfalt müssen behandeln, dass sie schlankenweg wieder zu der Schweiz ausgekommen sind. Até os trens com destino aos campos de extermínio passavam pelas estações suíças. Em 1943, um trem que carregava judeus italianos é parado em Zurique. Uma mulher se lembra da noite aterrorizante em que lhe mandaram tomar sopa em uma estação de trem. There was a Red Cross official, the lady, who told us the trains would come in at night, that we were supposed to bring flashlights, that we would be in teams of 4. Very slowly, these cars came and stopped, and a man came out from our station, and one of the recollections I had is, although it was very dark when this car opened, the man or the face who peeked out was very white. It was very tense. And I also remember I thought, what would happen if all of a sudden all these people pushed this man aside and came tumbling out of the car? And I was worried. In a way, I wished they would be free, but in a way, I didn't want them to come out. We knew that they were going to Germany. We knew they were Jews. We knew about the concentration camps. Os suíços não são inocentes quando se trata dos piores crimes do regime nazista. Mesmo que a guerra se volte contra Hitler, a Suíça continuará a prosperar. À medida que os alemães se retiram, os nazistas depositam as riquezas roubadas em bancos suíços, pois temem a justiça aliada. Esse dinheiro é destinado ao esquema mais perverso de Hitler, a infraestrutura do Quarto Reich. Outono de 1943. O sonho de Hitler de que o Império Nazista se estendesse do Atlântico aos Montes Urais começa a evaporar. Seus exércitos afundam na Rússia. Milhares de baixas se espalham de Stalingrado a Kursk. Oficiais nazistas percebem que suas fortunas roubadas não estarão mais a salvo no Terceiro Reich. Um fluxo de ouro roubado começa a passar de conta em conta secreta na Suíça. Obras de arte furtadas são leiloadas em galerias de arte suíças e os fundos são usados para preparar uma fuga da justiça aliada. Mas em 1944, os serviços de inteligência britânico e americano ficam cientes dessas transações. Como resposta, iniciam a Operação Safe Haven. Sua missão é localizar, rastrear e devolver bens nazistas que foram enviados para países neutros.
As revelações são espantosas. Protegidos pelas leis de sigilo, os nazistas enviaram mais de 6 bilhões de dólares em bens para a Suíça entre 1938 e 1945. Seu valor hoje seria de ao menos 60 bilhões de dólares. A maior parte do dinheiro é usada para ajudar oficiais nazistas a escapar. Um relatório da inteligência americana descobre milhões em posse do ministro do exterior de Hitler, Joachim von Ribbentrop. Ele utiliza a Embaixada de Genebra para passar uma fortuna em ouro para bancos em Lugano e Luverne. Esse tesouro permanece em uma conta secreta até muito depois do fim da guerra. Ribbentrop também pode ter ajudado a transferir fundos para industrialistas alemães que planejavam reconstruir seus impérios após a guerra. Mas o ouro escondido não favorece Ribbentrop. Em 1945, ele é julgado em Nuremberg e considerado culpado de crimes de guerra. 11 meses depois, ele é executado por enforcamento. Na Holanda, agentes da inteligência americana descobrem outra remessa de fundos de mais de 10 bilhões de dólares que pertenciam a industrialistas alemães. Uma revelação ainda mais preocupante se esconde entre os arquivos Safe Haven, uma prova de que os industrialistas alemães estão preparando a ressurreição de outro Reich após a guerra. Eles trabalham com um grupo de alto escalão da SS. Usando países neutros, eles planejam acumular riquezas e tecnologia de mísseis que seriam canalizadas para trabalhos subversivos nazistas na Alemanha pós-guerra. O plano nunca foi implementado e o dinheiro que hoje vale bilhões de dólares nunca foi recuperado. Outro documento Safe Haven revela nomes, endereços e números de telefone de mais de 30 advogados suíços, que os aliados acreditam que escondem os bens alemães. Em 1945, bombardeiros aliados atacam Berlim. O Reichsbank e suas filiais são gravemente danificadas. Os nazistas decidem dispersar seu despojo em esconderijos por todo o país. Mais de 200 milhões são enviados por trem para a Bavária. Lá, são escondidos em cavernas nos Alpes bávaros. A maior parte foi recuperada pelos aliados após o fim da guerra, mas 20 milhões nunca foram encontrados. Em 1984, Ian Sayer, autor do livro Nazi Gold, partiu em busca do tesouro perdido. Ele descreve o que aconteceu próximo à vila Eisidel. One very dark evening, German soldiers, dressed as German officers, took it up, led mules all the way along that mountainside there, right up to the top. And when they got to the top, they buried this gold and the currency into a number of different holes right at the top of the mountain there. And there it stayed until the Americans occupied the area. Os americanos ouvem boatos sobre o ouro escondido quando chegam em Eisidel. Um dos alemães que o havia escondido, o coronel Friedrich Haut, decide reenterrá-lo na vila Garmisch. They buried the currency in that garden of that house just over there. It stayed there for some weeks, and then Colonel Rauch came back again with an American and quite a few troops, and he demanded of the people that were in the house that they should hand over the currency, and he specified a particular sum. He gave them 3 weeks to dig all the money out of the garden, and then 3 weeks later he came back, collected it all up and put it in his jeep and headed off down the hill. The last time it was ever seen was in US military custody, and nobody has ever seen it since. Josef Pinzel, um dos alemães que escondeu o ouro, se lembra de mostrar o tesouro para os americanos. I'd been gossiping to my friends in the guest house that I knew where the gold was hidden. As a result, 2 Americans
probably from their intelligence agency, came to me and I took them to a place called the Cow Hole up in Einsiedel. A German officer joined us and we went up to the mountain. They took a metal detector. The needle started to move at a place covered by logs. It was a very big hole. One of the Americans went off straight away and came back with 2 lorries which they loaded. It looked like square bricks, like something heavy. Yes, gold. They loaded it onto the lorry, a huge amount. Os oficiais americanos descobrem algo perturbador ao fazer o inventário. 20 milhões de dólares em ouro nazista haviam desaparecido de Garmisch. Soldados americanos e alemães podem ser os possíveis culpados. Esse dinheiro nunca foi recuperado. Sobreviventes judeus tentam retomar suas vidas e recuperar as economias de seus parentes falecidos. Mas o que eles encontraram foram evasivas e obstruções. Os bancos suíços fazem parte de uma das histórias mais devastadoras e perturbadoras da guerra. Em 1945, o fim da guerra na Europa. Soldados americanos descobrem uma parte do saque nazista nas montanhas do sul da Alemanha. Na mina de sal Kaiseroda, eles encontram ouro e dinheiro do Reichsbank. O despojo que os nazistas roubaram: pedras preciosas, certificados de ações e dentes de ouro dos campos de concentração. Também são descobertas muitas obras de arte, inclusive do período renascentista e barroco. A quantidade de ouro recuperada chega aos bilhões. Mas é só a ponta do iceberg. Reservas de países inteiros ainda estão escondidas em contas bancárias suíças. Enquanto líderes nazistas são julgados em Nuremberg, os aliados iniciam uma investigação sobre as negociações bancárias suíças. Bens suíços nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha são congelados enquanto os aliados examinam os bancos suíços atrás das contas alemãs. Muitos superiores nazistas são condenados à pena de morte em Nuremberg, mas tais sentenças não podem ser aplicadas aos gerentes de bancos suíços que guardaram o ouro alemão. O país ainda é um paraíso neutro entre o Ocidente capitalista e o Oriente comunista. Enquanto a Operação Safe Haven, que investigará o tráfico de ouro nazista, está sendo planejada, os aliados decidem negociar com os funcionários dos bancos suíços. Os britânicos estão mais ansiosos do que os americanos em conseguir um acordo. Eles estão desesperados para levantar empréstimos e reconstruir suas cidades bombardeadas. Os aliados alegam que os bancos suíços guardam 400 milhões de dólares em ouro alemão. Depois de negociarem, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha recebem 60 milhões de dólares, e a Suíça fica com o resto. É uma avaliação subestimada dos bilhões de dólares das contas nazistas nos bancos suíços. Mas é um pagamento que não inclui as contas que os judeus abriram antes da guerra. Quando as vítimas do Holocausto e seus parentes tentam resgatar o dinheiro de sua família, os bancos suíços criam dificuldades. O que eles estão escondendo? A história de Elisabeth Trilling-Hoth é típica desses sobreviventes frustrados. Durante o nazismo, a mãe de Elisabeth a escondeu em um sótão para escapar da perseguição em um gueto em Varsóvia. Ela se lembra de como a mãe tentou comprar sua saída do gueto com o dinheiro de uma conta suíça. Telling the superintendent that she was going to write him a letter, was drawing 3,000 gold marks. Now I don't know whether he ever did it, but I know that he denounced her and she was
sent to Treblinka. Elizabeth é salva por uma freira não judia e fica com uma família polonesa. Depois de sobreviver à guerra, ela viaja para a Suíça para exigir o dinheiro de seus pais. Os banqueiros suíços exigem documentos impossíveis. Death certificates, which is sort of so preposterous, and I think so insulting. Surely they knew what was going on. Os bancos sabem o que estão fazendo. Sabem que os campos de extermínio de Hitler não forneciam certidões de óbito. Mas mesmo quando um sobrevivente do Holocausto sabe o número exato da conta, os bancos se esquivam. Stephen Folt, filho de uma vítima do Holocausto, lembra das palavras de seu pai. My father told me, listen, I have the account number. You go to the bank and you are going to receive this, whatever you have there. Okay? So I was 100% sure that that's how this works. O pai dele havia previsto os problemas e escondeu o número da conta na carteira de motorista. Here are the numbers. Here are 4 numbers. O pai dele depositou 18 mil francos suíços em uma única conta. Mas o banco continua a negar a existência da conta dos Foltz. Mesmo quando os suíços divulgam o aparecimento de 775 contas intocadas depois da guerra, eles se recusam a publicar uma lista com os nomes das contas. Os banqueiros suíços alegam que as leis de sigilo foram criadas nos anos 30 para proteger as contas dos judeus contra os nazistas. Mas agora, essas mesmas leis estão sendo usadas para negar às famílias judias o acesso às suas contas. O confortável mundo suíço está prestes a ser rompido pela intervenção de um grupo seleto de americanos poderosos. Um dos segredos mais misteriosos da Segunda Guerra Mundial está para ser revelado. Comemora-se o 50º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, mas muitos sobreviventes do Holocausto e seus familiares ainda sofrem com a injustiça da guerra. Os bancos suíços conseguiram resistir às exigências dos sobreviventes do Holocausto durante anos. É o momento de ajudar e o socorro chega com um empresário bilionário que preside o Conselho Judeu Mundial. Sabendo das histórias dos sobreviventes do Holocausto que tinham seu dinheiro legal negado, Edgar Bronfman decide ir a Berna confrontar os banqueiros suíços. The entire Jewish world is part of my family. And sure, I lost 6 million members of my family, so to speak, in the Holocaust. And the victims, very in my mind. And the survivors, very much in my mind. Israel Singer trabalha com ele. The people who were fighting in World War II were clearly the evil and the good, and the Swiss decided to be neutral in a struggle between evil and good. Eles receberam uma fria acolhida. Os suíços os acusam de conspirar para desacreditar os bancos. Após longas negociações, os banqueiros suíços declararam que encontraram antigas contas de judeus e se ofereceram para pagar 32 milhões de dólares, uma fração da quantia depositada nos anos 30. This is supposed to be the final stop, and here's the money, and take it and behave yourself. What I realized was this is going to be a tough battle. Os suíços esperam se livrar desse escândalo realizando sua própria investigação. Em setembro de 1996, a Câmara Baixa do Parlamento Suíço aprova um estudo histórico abrangente dos acordos financeiros entre a Suíça e a Alemanha nazista. Em Nova York, Bronfman acessa documentos de guerra que comprovam que os suíços colaboraram com os nazistas. Ele fica feliz em descobrir isso, mas tem outra arma. O Comitê Bancário do Senado americano, presidido por Alphonse D'Amato, junta-se à luta para que as contas bancárias sejam abertas e tem o poder de fechar as filiais bancárias suíças em Wall Street
Isso obriga os suíços a ficarem atentos. Em uma conferência de imprensa em janeiro de 1997, o senador D'Amato mostra alguns documentos que incriminam os bancos suíços. For the first time since our inquiry began last December, we have documents confirming that the Swiss were actively and directly involved in shipping gold for Nazis. These documents show that the Swiss claim of neutrality in World War II was pure nonsense. Ele cita relatórios da inteligência americana sobre o apoio suíço na retirada do ouro nazista da Alemanha. In January 1946, we have a memo directed to William Donovan. He was the head of the OSS at that time, which was the predecessor to the CIA. The document indicates that high-level Swiss uncovered trails of 280 truckloads of German gold bars sent from the Swiss to Spain and Portugal between May of 1943 and February 1944. 280 truckloads of gold. Na mesma conferência de imprensa, Alan Steinberg, do Conselho Judeu Mundial, deixa bem claro de onde vinha o ouro. The gold in those trucks included the gold of wedding rings, the gold from gold watches, and even, as we now know, its most grisly form, the gold teeth literally ripped from the mouths of the death camp victims. Até o presidente Clinton está pronto para revelar arquivos secretos da guerra. Frente a essas revelações, a resistência dos bancos suíços começa a desmoronar. E tudo piora quando Christoph Miley, um guarda de segurança de um banco em Zurique, foge para os Estados Unidos com registros bancários da pré-guerra. Ele conseguiu evitar que os documentos fossem destruídos, mas teme por sua vida. Und es sind zwei, sie hatten die Blätter aufeinander gelegt und gerollt und hatten die unter meinem Hemd hinein und hatten das einmal in meinen Kasten, in meinen Umkleidekasten gebracht. Dann bin ich zurück und habe das Buch von 1920. As famílias dos sobreviventes do Holocausto contratam advogados e prometem processar os bancos suíços em 20 bilhões de dólares. Em um acordo temporário, a Suíça declara que pagará 10 milhões de dólares aos judeus idosos que ainda vivem na Europa Oriental. Eles justificam dizendo que essas pessoas sofreram com o nazismo e o comunismo. O dinheiro é bem-vindo, mas não é o bastante para aliviar a pressão internacional. O ministro suíço do exterior, Flávio Cotti, sente essa pressão. It's also our task in Switzerland to discuss this period of the Second World War, which was a very, very difficult period for our country, and where we certainly also made mistakes. Em dezembro de 1997, representantes de 41 nações se encontram em Londres, na primeira conferência mundial dedicada a descobrir o ouro nazista. Autoridades da Polônia e da Áustria reivindicam 5 toneladas de ouro roubado que era mantido em cofres aliados para ser protegido durante a guerra. Eles declaram que o dinheiro recuperado será transferido para um fundo para sobreviventes do Holocausto. Entre as autoridades está o subsecretário de Estado americano Stuart Eizenstat. And therefore, we call on all concerned here in London and those elsewhere to accelerate the pace and complete their great task before we enter the new millennium. The work of the historical commissions underway in so many countries should be completed by then. The funds which have been established and those which will be established should disperse a generous portion of their contributions to Holocaust survivors by the end of this millennium.
Uma das piores revelações surgiria quando se testa o conteúdo químico das moedas de ouro suíças. Um nível muito alto de mercúrio é encontrado nelas, 10 vezes o nível normal, o que indica a presença de ouro usado em obturações. O dentista forense David Whittaker acha que o ouro pertencia às obturações das vítimas judias. You wouldn't expect to find mercury to any great level in refined gold, gold that's used for bullion or gold that's used for making coinage and so on. So if you're finding, or if someone is finding fairly high levels of mercury, then there is a possible route, theoretically speaking, in which it could have got there. And one could set the scenario, for example, of gold fillings in a person's mouth, and also some silver amalgam in the same mouth, or indeed in other mouths close by. There is a possibility, I think, of some of that mercury amalgamating, chemically fusing, as it were, to the gold, and therefore becoming part of the bullion. Com a ameaça de boicotes e sanções às filiais dos bancos suíços nos Estados Unidos, os banqueiros suíços fazem um acordo. 1 bilhão e 250 milhões de dólares. A soma seria paga nos 3 anos seguintes. Em 18 de agosto de 1998, o senador D'Amato anuncia as boas novas. And I think it brings closure to this matter, and it will bring a measure of justice and help to people who need it, and I'm tremendously pleased. No mesmo ano, o caçador do ouro nazista Ian Sayer publica uma nova edição de seu livro junto com Douglas Bottin. Ambos afirmam que houve um acobertamento sobre o roubo americano e alemão do ouro nazista em 1945. Sayer calcula que o ouro desaparecido hoje valeria 4 bilhões de dólares. Ele acredita que parte do tesouro foi usado para financiar operações secretas dos antecessores da CIA. I have good reason to believe that Nazi gold was being used by American covert operations to obviously to counter the communist threat. Traído por seu julgamento, o Departamento de Estado americano prepara uma comissão de historiadores para avaliar a controvérsia. Em 2001, o maior pagamento dos bancos suíços é efetuado. O dinheiro é enviado para 35 mil sobreviventes do Holocausto em 36 países. Parte dele é entregue às pessoas que foram usadas como escravas pelos nazistas. Isso é uma recordação dolorosa das perdas da guerra para muitas das pessoas que o receberam, como se lembra a sobrevivente do Holocausto Barbara Traub. It took a long time, years and years, for the Swiss to even admit that there were those accounts, dormant accounts. But I think that it's better later than never. But there is bitterness in my heart. Após décadas de trapaça, os bancos suíços liquidam as contas com as famílias das vítimas do Holocausto. Mas a investigação cuidadosa demonstra algo que exige explicação. Como os suíços fizeram um acordo com os nazistas e se aproveitaram dele? Hoje, isso ainda permanece um dos segredos mais misteriosos da Segunda Guerra Mundial. They really thought that they still had a negotiable position if they had something to negotiate with. And that's why they wanted to get it out, because they assumed that that could be their only ticket to safety. Os empresários judeus acreditam que a Suíça é um dos paraísos financeiros mais populares. Os bancos suíços são famosos por sua segurança e pelas rígidas leis de sigilo.
Os empresários judeus esperam reaver suas fortunas assim que a opressão nazista acabar. Mas é só o que pensam. As condições pioram na Alemanha nazista. Nos anos 30, os adversários políticos de Hitler são presos em campos de concentração. A partir de 1942, os campos de concentração se tornam campos de extermínio para o assassinato sistemático de judeus. A situação é aterrorizante. Assim que chegam aos campos de extermínio, as pessoas são privadas de todos os seus pertences. Muitos têm seus cabelos cortados para que os fios sejam usados como enchimento em móveis alemães. Os pertences que não foram removidos daqueles que vivem são retirados após sua morte. Obturações de ouro são extraídas das bocas dos cadáveres. Poucos são afortunados e se tornam trabalhadores escravos. A maioria encontra a morte na câmara de gás. I can't even describe you the way they were treating us. They weren't treating us like people. They were treating us like animals. Right away they were just looking in your mouth. And my father, before they took us in to the shower rooms, they pulled out his crowns from his mouth and if it hurted, he couldn't, they didn't use nothing. They just had a pair of pliers and they if you tie down a horse, and this is the way they pulled it out. O ouro roubado é derretido, transformado em barras e enviado aos cofres do banco da SS. A maior parte do ouro vai para bancos suíços, onde permanecem escondidos durante anos. Mas Hitler não rouba só as fortunas dos judeus ricos. Antes da guerra, os banqueiros, industrialistas e outros empresários alemães são coagidos a fazer empréstimos grandes e contribuições políticas. Eles somente esperam sobreviver ao Terceiro Reich. O preço para ter a proteção de Hitler e seus seguidores é bem alto. Quem não paga pode acabar em um campo de concentração. Com o cofre da guerra cheio de dinheiro, Hitler lança o próximo estágio de seu grande assalto. Em março de 1938, as tropas alemãs entram em Viena, mas alegam que estão reunindo todos os cidadãos alemães sob uma bandeira. A invasão se chama Anschluss. Como parte da União... Segredos dos Mortos, seguindo o ouro nazista. Em abril de 1943, no campo de concentração de Auschwitz, corpos estão empilhados no chão e soldados nazistas andam entre eles. Dentes de ouro são extraídos e alianças de casamento são arrancadas dos dedos. 3 anos antes, as galerias de arte e os museus de toda a Europa são esvaziados e bancos nacionais são saqueados. Em 1945, a Alemanha reúne propriedades roubadas que valem bilhões de dólares. O ouro é derretido e transformado em barras. Mas tudo some quando a guerra termina. O que aconteceu ao ouro e outros bens? A resposta está em uma odisseia que se estende dos campos de extermínio na Europa aos bancos suíços, e há um grupo de homens que persegue sem descanso os responsáveis pela ocultação dessas riquezas. Essa é a história da caça ao ouro nazista, um dos segredos mais bem guardados da Segunda Guerra Mundial. A história da caça ao ouro nazista começa com um homem responsável pelo Holocausto. A tentativa de Adolf Hitler de transformar a Alemanha na nação mais rica e poderosa do mundo envolve roubos em grande escala. Ele não tem medo de roubar os países vizinhos, de esvaziar bancos nacionais, nem de confiscar suas coleções nacionais de arte.
Hitler é fascinado por arte e planeja construir a melhor galeria da Europa com as mais belas obras apropriadas das coleções francesa, alemã e russa. Ele precisa desesperadamente de dinheiro para comprar armamentos novos. Seu primeiro ato de traição é contra seu próprio povo. O ódio racial encontra-se dentro do regime nazista. Hitler demoniza os judeus alemães, culpando-os pela derrota do país na Primeira Guerra Mundial, apesar do fato dos judeus terem lutado lado a lado com os alemães. Os negócios judeus são boicotados, suas lojas são cobertas por dizeres antissemitas e seus proprietários são humilhados. Criminosos alemães são encorajados a atacar os judeus nas ruas. Muitos negócios judeus são obrigados a fechar. Superiores nazistas se aproveitam do choque e compram suas companhias por quase nada. As casas majestosas dos judeus ricos como Louis de Rothschild são tomadas e esvaziadas. Muitos judeus abastados vão para países neutros e depositam seu dinheiro em bancos estrangeiros por segurança. Forçada com a Alemanha nazista, o Banco Nacional Austríaco é liquidado e todos os seus bens são transferidos para o Reichsbank alemão. Em seu primeiro roubo no exterior, Hitler se apropria de 90 mil quilos de ouro, que então equivale a quase 100 milhões de dólares americanos. Hoje, valeriam $1 bilhão. Um ano mais tarde, Hitler se dirige para a Tchecoslováquia. Ele anexa o resto do país ao seu império crescente sob o pretexto de proteger os alemães que vivem no Sudetenland. Mas antes que os alemães assumissem o controle total do país, o Banco Nacional Tcheco de Praga tem a prudência de enviar alguns de seus bens para o Banco da Inglaterra através da Suíça. Funcionários do Reichsbank rapidamente interferem e redirecionam 40 milhões de dólares em ouro tcheco para a Alemanha. Eles rastreiam o ouro transferido para a Inglaterra e obrigam o banco inglês a entregar outros 26 milhões de dólares em ouro. A invasão estrangeira se torna um negócio lucrativo para Hitler. Ele detém o controle total ao centralizar as finanças de países inteiros em bancos alemães e suíços. A estrada para um conflito mundial foi construída e é saldada com dinheiro nazista roubado. Em setembro de 1939, a escuridão envolve a Europa. A Grã-Bretanha e a França ameaçam entrar em guerra se a Alemanha invadir a Polônia. Hitler diz que estão blefando, bombardeia Varsóvia e envia suas tropas. O alto comando nazista já lucrou com a invasão estrangeira e espera fazer o mesmo na Polônia. Mas quando os nazistas invadem Varsóvia, eles se decepcionam. Os funcionários do Banco da Polônia já haviam retirado mais de 60 milhões de dólares em ouro do país, que fora transportado para a França através da Romênia e Turquia e depositado no Banco Nacional Francês. Hitler então se dirige a oeste. Seus exércitos atacam a Holanda. Em maio de 1940, os holandeses se entregam à Alemanha e os funcionários do Reichsbank saqueiam o Banco de Amsterdã. Nos 5 anos seguintes, eles redirecionam 163 milhões de dólares em ouro para o Terceiro Reich. A Bélgica é a próxima, mas os funcionários do Banco Nacional enviam o tesouro do país para bancos franceses. Em junho de 1940, as 3 nações perdem o controle das fortunas de seus países quando a França cede à invasão alemã. No entanto, uma grande quantidade de ouro polonês e belga fora enviado para o porto de Dakar, no oeste da África.
Uma testemunha se lembra de que os alemães imprimiam um J nos passaportes judeus. Und wir mussten ein Foto haben, wo das linke Ohr ist sichtbar war, also wie für die Verbrecherkartei. Und dann hat man müssen Fingerabdrücke geben und es ist natürlich schon sehr diskriminierend und für viele hat das bedeutet, dass sie dann einfach zurückgewiesen worden sind. Man hat sie gerade erkannt und das ist das Todesurteil gewesen. Os judeus que chegam à fronteira suíça são enviados de volta para a morte certa nos campos de extermínio nazistas. Muitos judeus barrados na fronteira suíça cometem suicídio em vez de voltar. Hitler precisa que a Suíça aceite seu ouro e o transforme em papel moeda para comprar o armamento que precisa para a guerra. Muitas armas são fabricadas na Suíça para que os suíços pudessem ganhar mais dinheiro vendendo grandes quantidades de munição, armamentos e outros materiais importantes para a Alemanha nazista. Os aliados não podem bombardear as fábricas bélicas suíças porque o país é supostamente neutro, mesmo que suas armas estejam destinadas à máquina de guerra de Hitler. Enquanto os bombardeiros britânicos e americanos visam as indústrias alemãs, as fábricas suíças são intocadas e continuam a produzir armamentos. There's a document which we've read, which I find curious, sent by the Joint Chiefs of Staff to the Secretary of State in 1940, I believe 43, in the spring of 43. And it said that our bombing of Germany was rather ineffective because the Swiss kept shipping in the stuff to replace it. Para piorar a situação, a Força Aérea Suíça derruba bombardeiros aliados que sobrevoam seu território. É um dos piores atos de hipocrisia na guerra. Mas ainda pioraria. Provas recentes confirmam que a Suíça permitiu que trens alemães carregados com trabalhadores escravos cruzassem seu território neutro. O funcionário suíço da ferrovia Otto Frey lembra que recebeu ordens para manter segredo sobre o assunto. Ab und zu hat man das etwa Hilferufe gehört, aber das ist also minim gesehen. Die sind natürlich auch vom Ausgangsbahnhof Giasso vorgemeldet worden und man hat dann die mit einer gewissen Sorgfalt müssen behandeln, dass sie schlankenweg wieder zu der Schweiz ausgekommen sind. Até os trens com destino aos campos de extermínio passavam pelas estações suíças. Em 1943, um trem que carregava judeus italianos é parado em Zurique. Uma mulher se lembra da noite aterrorizante em que lhe mandaram tomar sopa em uma estação de trem. There was a Red Cross official, the lady, who told us the trains would come in at night. Força anglo-francesa tenta resgatar o tesouro, mas a marinha francesa de Vichy se une aos nazistas, forçando os aliados a se retirar. Cerca de 200 milhões de dólares em ouro francês é enviado a Martinica, outra colônia francesa nas Índias Orientais. Seguem-se negociações prolongadas entre Vichy, sob comando do Marechal Pétain, e os nazistas alemães. Hitler quer o ouro, mas não deseja lutar para consegui-lo. O Führer pretende forçar o regime de Vichy a entregar o ouro polonês, belga e francês. 200 milhões de dólares em ouro belga acabam nos cofres nazistas. No final de 1942, quando os franceses parecem dispostos a transferir o ouro polonês, os aliados vencem no norte da África. O acesso nazista ao ouro armazenado no oeste da África é impedido para sempre. A conquista nazista resulta no maior envio de dinheiro da história mundial. Reservas de países inteiros desaparecem. Um mar de ouro faz com que a guerra continue. Mas onde os nazistas escondem o tesouro? Uma parte está guardada no Reichsbank, na Alemanha.
Mas a maior parte é utilizada para adquirir um bem mais valioso, papel moeda. Hitler precisa de dinheiro para pagar os armamentos, e o melhor lugar para trocar ouro roubado por papel moeda é a capital bancária da Europa, a Suíça. A Suíça há muito tempo sente orgulho de sua neutralidade e usa sua posição internacional para reforçar sua reputação como paraíso seguro para dinheiro estrangeiro. Seus bancos prosperam com sua imagem de segurança superior, privacidade e negociações justas. Mas na Segunda Guerra Mundial essa imagem esconde um segredo terrível, que agora espalha uma sombra sobre sua suposta neutralidade e negociações justas. Os suíços alegam que se mantiveram afastados da Alemanha nazista, mas o fato é que estão muito envolvidos com o Terceiro Reich. 7 homens de seu Conselho Federal, liderados por Marcel Pilegolas, decidem que terão de fazer acordos com Hitler para preservar a liberdade da Suíça. Isso significa que a Suíça não abriria suas fronteiras para os milhares de refugiados judeus que haviam depositado milhões nos bancos suíços e que esperam escapar para um território neutro. Fazer isso provocaria os nazistas. That might make Hitler furious, and he would decide, I have to attack those people who seem to be friendly with the Jews.